Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem, na medida do possível. Então, hoje é nossa primeira aula nesse novo formato e também é o meu primeiro acesso na plataforma do Plural. Então, eu gostaria muito que vocês deixassem, me enviassem seus feedbacks, suas considerações, sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês acham que poderia melhorar, para a gente tentar passar por esse momento da melhor forma possível, tá? Então, no final do vídeo, eu vou deixar os meus contatos. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou em relação ao acesso à plataforma de forma geral, a esse formato, vocês podem entrar em contato, me enviar uma mensagem, qualquer coisa do tipo, tá? Então, hoje seria uma aula que eu daria presencialmente já, que é uma revisão de todo o conteúdo que a gente trabalhou na apostila de Sociologia. Então, é uma revisão da apostila de Sociologia inteira, tá? Bem resumido mesmo. Então, eu pediria que vocês lessem o conteúdo completo na apostila aí de vocês e também podem acessar online aqui na plataforma, tá? Então, começando, na primeira aula eu eu diferenciei Sociologia de Filosofia, que será a nossa próxima disciplina que a gente vai começar a trabalhar a partir da próxima aula. Então, a Sociologia, diferente da Filosofia, tem um método de análise e um objeto específico de estudo, lembram? Então, a sociologia, de forma geral, ela estuda a sociedade. Então, quando nós falamos do ser humano vivendo em sociedade, ou seja, estabelecendo relações com outros seres humanos, nós estamos no ramo da sociologia. Então, a sociologia abarca relações de trabalho, relações sociais, né, divisão das classes sociais, é a sociologia que estuda. Divisão do trabalho, é a sociologia que estuda. Questões de gênero, de má distribuição de renda, tudo que afeta a vida das pessoas numa sociedade, a sociologia estuda. Falta de moradia, fome, esses problemas, essas questões sociais do escopo da sociologia, tá bom? E quando a gente fala do ser humano inserido em uma sociedade e participando de uma cultura, ou seja, estabelecendo relações de costumes, de tradição, a gente fala de antropologia. A sociologia e a antropologia são dois ramos distintos, cada um tem os seus objetos específicos de estudo. Essas duas, antropologia e sociologia, constituem as ciências sociais. Ciências sociais, então, é um ramo do conhecimento que abarca a sociologia, estudando o ser humano em sociedade, e a antropologia, que estuda o ser humano em uma sociedade e participando de uma cultura, tá? Nessa apostila a gente viu os dois aspectos, a sociologia e a antropologia, tá? Apenas denominamos de forma geral sociologia, mas quando a gente estudou sobre cultura, aquelas perguntas que eu mandei para vocês sobre o Levi-Strauss, aquelas coisas eram do ramo da antropologia, tá? Então é só como estudar o ser humano socialmente seria muito amplo. Metodologicamente a gente divide em sociologia e antropologia, tá? Só para ficar um pouco mais fácil de ser estudado o ser humano, assim, social, né? Não na perspectiva biológica, fisiológica, não, numa perspectiva social, tá bom? Então, de forma geral, como eu já disse, sociologia é o estudo da sociedade, do ser humano, homens, mulheres, crianças, idosos, todos que partilham aí de ser humano, são estudados
pela sociologia, em seu aspecto social. Como estudar a sociedade seria muito amplo, porque uma sociedade tem muitos aspectos, muitas características, correto? O Emile Durkheim, que é considerado um dos principais sociólogos da história, propôs o conceito de fato social. Bom, antes de entrar nessa questão, voltando um pouco, sociologia é o estudo do homem em sociedade, certo? Do homem, não, do ser humano, homens e mulheres. Então, e a sociologia, os sociólogos, eles estudam os seres humanos a partir de um método. Não é de qualquer jeito, não é só dando a opinião deles. Existe um método que se aproxima da ciência, do método científico, da prova, de fazer certos tipos de experimentos, coisas do tipo. Por isso que chama ciências sociais, entenderam? Porque é muito próximo da ciência. Então, a sociologia possui um método. Então, esses sociólogos são os mais importantes, os três que a gente estudou, que é o Durkheim, que eu vou falar dele agora, o Karl Marx e o Max Weber, são chamados dos três pilares da sociologia. São os sociólogos mais importantes da história da sociologia, tá? Todos eles viveram durante a Idade Moderna, que foi quando a sociologia surgiu, que ela se afastou da filosofia e começou a existir como um ramo do conhecimento independente, com seu próprio método, seus próprios objetos de estudo, tá? Qualquer dúvida sobre isso, mandem uma mensagem para mim. Então, além desses sociólogos, do Marx, do Weber, do Durkheim, pensarem sobre a sociedade, eles propuseram uma maneira de intervir na ordem social. Então, a sociologia, diferente também da filosofia, não é um ramo do conhecimento puramente teórico, abstrato. A sociologia estuda a sociedade, buscando entendê-la e também busca propor formas de intervir na ordem social. Ou seja, ela propõe maneiras de resolver certos problemas sociais que a sociedade enfrenta, né? Exemplo, a desigualdade social. A sociologia, ela, com os seus sociólogos, tentou e tenta entender de onde surgiu as desigualdades e uma maneira também de poder contorná-la, tá? Quando chegar na parte do trabalho, eu vou exemplificar de forma mais prática, mas eu queria que vocês entendessem isso, que a sociologia não é puramente teórico, ela tem uma função prática. Então, quando vocês falarem que sociologia não serve para nada, repensem. Então, é isso, sociologia estuda a sociedade. O que é a sociedade? É um conjunto de pessoas que ocupam ali um mesmo lugar, que compartilham das mesmas regras, que entraram em um acordo comum visando o quê? A garantia do bem-estar comum. Isso é uma sociedade. Então, como estudar esse conjunto de pessoas vivendo sobre acordos e com a intenção de manter o bem comum de todos? É muito amplo, tem muitas perspectivas que podem ser tomadas, muitas características, muitos acontecimentos que acontecem na sociedade. Então, para tornar o trabalho sociológico mais efetivo, assim, melhor, mais fácil, o Emile Durkheim propôs o conceito de fato social. Então, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade? Sim, mas especificamente é o fato social, segundo Durkheim. E isso é aceito amplamente na comunidade dos sociólogos, tá bom? Então, o que é fato social? É
algo que é observado na sociedade, então é algo que alguém observa externamente, que possui 3 características, que vocês já devem saber, porque eu perguntei muito sobre isso, certo? Então, as 3 características do fato social é coercitividade, generalidade e exterioridade. Então, algo, um acontecimento, ele é relevante para a sociologia, para ser estudado, se ele for coercitivo, geral e externo. O que isso quer dizer? Que ele exerce um poder de coercitividade, ou seja, ele altera a ordem social, ele altera o comportamento das pessoas. Ele é externo, porque não é algo interno aos indivíduos, é algo que vem de fora. E ele é geral, porque não afeta só uma pessoa, afeta várias pessoas, todas, quase todas as pessoas. Por isso que ele é geral e por isso que é considerado social, e a sociologia vai lá e se interessa para estudá-lo, porque é algo que afeta várias pessoas. Tá bom? Então, um exemplo de fato social, que eu já perguntei nas questões lá que eu tinha mandado no Google Class. Agora com a pandemia que estamos vivendo, a crise sanitária que estamos vivendo, é um fato social? A sociologia está estudando e vai continuar estudando e por um bom tempo? Sim, por quê? Porque a pandemia ela é coercitiva, ela altera os modos de comportamento. Antigamente a gente saía de casa sem máscara, sem luva, sem essas medidas de higiene que a gente está tomando agora. A maioria das pessoas saia sem, certo? Sem maiores preocupações. Agora a gente já tem precauções diferentes. Então, a pandemia alterou a nossa forma de comportamento. Ela é geral? Sim, porque afeta várias pessoas, está afetando o mundo inteiro. Nem é uma sociedade só, nem é só a sociedade brasileira, americana, não. É o mundo inteiro, é global. Então, ela é geral. E é externa, porque não vem de nós, não vem da minha vontade de estar sofrendo e passando por uma pandemia. É algo que é externo a mim, a vocês. Então, exemplo de fato social é a pandemia e várias outras que vocês apontaram. Educação, fome, desemprego, não só problemas, tem coisas boas também que são consideradas fatos sociais, tipo fraternidade, solidariedade, tá bom? Então é isso. Fatos sociais são objetos de estudos da sociologia. Então, a sociedade sendo um conjunto de pessoas que vivem aí sobre um mesmo território, que estabelecem acordos de boa convivência, visando a manutenção do bem-estar comum, a gente tem alguns conceitos que perpassam essas relações, que é o de individualidade e individualismo, por exemplo. Porque nós vivemos em sociedade, certo? Mas não é porque somos seres sociais que não temos nossas individualidades, ou seja, nossas preferências, nossa maneira específica de nos colocar no mundo. Então, a sociedade ela é formada de pessoas que têm as suas preferências, que têm a sua individualidade. Isso é compatível com a vida em sociedade, porque eu posso ter minhas preferências e minhas aspirações, meus sonhos, e mesmo assim viver em sociedade, porque quando é preciso eu faço algumas concessões, que inclusive vão contra a minha vontade. Por exemplo, ficar dentro de casa. Não gostaria. Gosto de sair, de caminhar, porém agora eu abro mão da minha vontade visando o bem-estar comum, certo? O que é incompatível com a vida em sociedade é o individualismo, que é eu colocar a minha vontade acima do coletivo, acima do acordo que foi firmado entre nós que participamos da vida social. Por exemplo, eu ir caminhar, correr na avenida
do Getúlio aqui, sendo que tá acontecendo uma pandemia e eu posso infectar várias pessoas, porque eu não sei se eu estou contaminada ou não, mas eu quero sair, então eu vou sair, e é isso aí. Individualismo não é compatível com a vida e sociedade, tá? Porque uma sociedade não se sustenta se cada um fazer o que bem entender a hora que bem entender, tá? Então as liberdades individuais, elas são garantidas numa vida em sociedade, desde que não prejudique o coletivo. Então, assim como Durkheim propõe, o coletivo ele impera sobre o individual, tá? Porque senão a gente vive num estado de completa barbárie e as pessoas vão e a sociedade entra em colapso, entendem? Se cada um agir de maneira individualista, tá? Concordam? Sim? Não? Mandem pra mim depois, tá? Bom, então a sociedade ela é formada desse jogo de um eu particular com o outro, a alteridade, tá? Então eu e mais os outros formamos a sociedade. Eu com as minhas com a minha individualidade, o outro com a individualidade dele, nós todos juntos formamos a sociedade, tá? Então, quando a gente vive em sociedade, a gente está sujeito a quê? Coerções sociais. Coerções sociais, fiz um esqueminha aí. As coerções sociais, elas são impostas por instituições sociais. E o que seria? Uma coerção, ela modifica a maneira de agir das pessoas. Então, vivendo em sociedade, a gente tem que aceitar, como eu já disse, algumas coisas e umas imposições que a gente não concorda, mas que a gente aceita, porque a gente está vivendo em sociedade. E isso, às vezes, a gente tem que abrir mão das nossas vontades para que o bem comum prevaleça, como os exemplos que eu já dei. Então, as coerções sociais, elas são impostas por instituições sociais. Exemplos de instituições sociais: escola, polícias, leis de forma geral. São todas as instituições que estabelecem critérios de comportamento, tá? No capitalismo, um dos maiores meios de coerção social é a propriedade privada. Porque é a partir da existência da propriedade privada que nós, seres humanos, agimos de determinadas formas ou não. Bom, por exemplo, uma instituição social, os tribunais de justiça, exemplo, vão lá, soltam uma lei de que em certas condições de crise sanitária as pessoas não devem ou devem evitar sair de casa, é o que nós estamos vivendo. Isso é um tipo de coerção social, porque eu me comporto a partir do que veio de fora de uma determinada forma, então vou ficar em casa. Tendo como exemplo a propriedade privada. Bom, no capitalismo, que é o sistema econômico que nós vivemos, o que tem valor? Os produtos, e o que é visado é o lucro. Então, eu tenho condições, vou lá e compro algo, compro uma propriedade. Então aquilo é meu, apenas meu, de usufruto meu, não é de mais ninguém. Então a outra pessoa que não tem, ela vai agir de outra forma, ela vai pagar para usar a propriedade que eu tenho, ela vai invadir, não sei, vai fazer outra coisa. Então, a propriedade privada, ela determina como que as pessoas
se comportam. Ou vou trabalhar muito também para ter uma propriedade minha. Vou aceitar qualquer emprego, vou fazer de tudo para ter o dinheiro, para ter algo também. Então eu já estou alterando aí meu modo de me comportar em sociedade, tendo como parâmetro a propriedade privada. Então é bom vocês pensarem sobre isso, sobre como ter ou não coisas alteram o nosso comportamento, a nossa forma de enxergar também o mundo e como isso pode ser considerado um tipo de coerção, tá? Então, quando nós vivemos em um sistema que é coercitivo, tem dois tipos de comportamento, o de alienação e o de transgressão. O de alienação é quando delimitamos o nosso modo de agir e de pensar a partir de certas coerções. Por exemplo, na época da ditadura militar aqui no Brasil, a maior instituição social que exercia o maior poder de coerção eram os militares. Eles faziam leis, atos institucionais e decretos e coisas do tipo, de forma a exercer a coerção na população, tá? Então nós não, as pessoas da época viviam em um estado de alienação, porque não tinha como mudarem de modos de agir ou de pensar, porque teria consequências muito graves. E o outro tipo de comportamento é um comportamento transgressor, é a transgressão, que é não aceitar a ordem vigente, é não aceitar as coerções sociais, né? É ir contra o sistema que está vigente, tá? E contra as imposições do sistema. Então, esses são conceitos importantes da sociologia, tá bom, gente? Fato social, individualidade, individualismo, coerções sociais, instituições sociais, alienação, transgressão, tá? E propriedade privada. A gente vai voltar a usar muitos desses conceitos no decorrer das aulas e no próximo semestre, tá bom? Bom, agora entrando um pouco no campo da antropologia, que é quando a gente estuda a cultura. Então, o que é cultura? Cultura é um aspecto da nossa vida, da vida em sociedade. É algo no qual nós estamos inseridos. Cultura é aquilo que está na base, que fundamenta nossos comportamentos e ações. Por exemplo, a organização familiar ocidental é cultural, nosso idioma é cultural, manifestações artísticas, tradições de forma geral, nossos costumes, que mais? As relações com os outros, relações sociais, são culturais. Então, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, a forma com a qual nós falamos, cumprimentamos, se nós só acenamos ou damos as mãos, é social. É construído socialmente e faz parte, constitui a nossa cultura, tá bom? Então, tem apenas uma cultura? Cultura é algo homogêneo e estável e objetiva? Não. Então, por quê? Tem várias formas de relacionarmos com as outras pessoas, tem outras formas que não as nossas de organização familiar, existem outros idiomas, então existem várias culturas. Então, esse conceito de cultura, quando a gente não respeita, não leva em consideração e não valoriza a cultura do outro, a cultura de outras sociedades, julgando como primitiva ou não importante, não
como não sendo uma cultura de fato, desencadeia algo, um fenômeno que é denominado pelos sociólogos, em específico por esse sociólogo aqui, William Summer, dos Estados Unidos, o conceito de etnocentrismo. Então, etnocentrismo, a palavra, né, etno é de etnia e centrismo é de estar no centro. Etnocentrismo é essa tendência, esse sentimento de que apenas a própria cultura é relevante, é válida, é legítima. E então acaba subjugando outros tipos, outros modos de existência, de vida, de relações sociais, de organização política, de costumes, de tradições. Então só a minha cultura é relevante, então nada mais importa. Minha cultura está no centro do mundo, no centro do universo. E isso é prejudicial, claro, porque fundamentou várias abominações sociais que aconteceu ao longo da história, né? Escravidão, apartheid, colonização, mortes, violência, tudo justificado pelo etnocentrismo. Então, por exemplo, quando o homem branco europeu chegou aqui no Brasil e subjugou a cultura que aqui existia, né, a cultura indígena, e os colonizando, como diz, colocando de maneira impositiva a religião do homem europeu, os modos de vida, as tradições, os costumes, forçando com que as pessoas que aqui já existiam compartilhassem da mesma cultura, que não era delas. Então, esse é um exemplo de etnocentrismo, tá? O que nos leva a pensar sobre conceitos de minoria e maioria. Porque quando uma cultura está no centro, quer dizer que ela seja da maior parte das pessoas? Não necessariamente. Mas quando a maior parte das pessoas em uma sociedade age de tal maneira e não de outra, a gente acaba pensando o conceito de normalidade a partir disso. Então é normal aquilo que é feito, a forma como é feita pela maior parte das pessoas. Tá? Esse é um problema sociológico e precisa ser questionado, porque não é nem sempre que é porque a maioria que age dessa forma e faz dessa forma que é o correto. Mas, por exemplo, voltando à questão dos colonizadores aqui, dos homens europeus que colonizaram o Brasil e que colocaram de forma impositiva a sua cultura para as pessoas que já viviam aqui. Eles eram maioria no mundo? Numericamente, não. Mas eles vinham de um lugar, que é a Europa, que exercia o poder econômico e social na época. Então, por conta disso, eles tinham toda uma questão social e econômica que possibilitaram que eles chegassem até aqui e impuseram a sua cultura. Exemplo clássico de etnocentrismo, tá? Pensem em outros exemplos, eu já pedi numa atividade no Google Class, mas pensem em outros. Bom, outro aspecto da vida em sociedade, trabalho. Nós vivemos em sociedade e trabalhamos. Quem não trabalha ainda vai trabalhar um dia, não é? Porque trabalho é uma forma com qual nós expressamos nossa cultura também, e é a forma como a gente vive. No nosso sistema hoje,
é a partir do trabalho que a gente consegue se manter, certo? Então, o que é trabalho? É um processo de produção. Trabalhando, a gente produz algo, material ou não. Então, trabalho é um processo de produção em uma relação do homem e do homem com a natureza. Então, explorando a natureza, seus recursos, o homem transforma a natureza produzindo algo, um produto, uma mercadoria, algo que tem valor. Então, trabalho é a transformação de algo natural para algo que tem valor monetário. E é o trabalho que garante a sobrevivência, a manutenção do coletivo. Não é? Trabalho não é ruim. Ele é necessário para a gente se manter, para a manutenção da vida comunitária, tá? Então, qual que é a questão? Nós, seres humanos, temos a tendência de viver em grupos, e isso desde a pré-história, desde quando a ciência foi capaz de estudar a ciência, a história. Então, os primeiros registros da humanidade são de pessoas vivendo em grupos. Por quê? Vivendo em grupos aumenta a chance de sobrevivência. É uma questão racional, lógica. Também, além de afetivo e coisas do tipo. Vivendo em grupo, houve o que? A tendência da divisão do trabalho coletivo. Essa divisão do trabalho, ela é importante, ela foi e ela é importante para otimização do processo. Então, por exemplo, a agricultura. Em vez de todo mundo de uma sociedade fazer tudo, todo mundo fazer tudo, dividindo o trabalho, certos grupos fazem uma parte e outros continuam, outros finalizam, tem uma otimização do processo. Então, se produz mais e aumenta-se a chance de sobrevivência, inclusive, de sustentar. Isso é bom, mas gera desigualdades. Essa divisão do trabalho, a divisão do trabalho de forma geral, ela gera desigualdades. Por quê? Algumas pessoas na sociedade fazem um certo tipo de trabalho, ganham dinheiro ou produzem produtos com um certo valor, outros não têm nem acesso ao trabalho ou têm acesso a trabalhos mal remunerados. Então, cria-se uma sociedade no qual algumas pessoas ganham muito, outras ganham nada, outras ganham pouco, então tem desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais, elas são vistas e evidenciadas e constituem as classes sociais. Então, hoje nós vivemos uma sociedade dividida em classes, a partir da divisão do trabalho e da má distribuição de renda, de oportunidades, tá? Concordam? Sim, não, falem comigo depois, por e-mail ou coisas do tipo, né? Ou quando a gente voltar, não sei. Enfim, pro Karl Marx, essas diferenças entre grupos, entre classes sociais, elas existem e se mantêm porque existem pessoas, existe uma classe social que detém os meios de produção, que são os capitalistas, são chamados de capitalistas. Então, eles possuem os meios de produção e existem uma outra classe social que vende sua força de trabalho para os capitalistas e não ganham o que a sua força vale. Então, para o Marx, por existir essa divisão de classes entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm, é que existem as diferenças sociais, é que existem as desigualdades.
Então, essa classe aqui que vende a sua força de trabalho para quem tem os meios de produção são chamados proletariados. E vendem a sua força de trabalho e não ganham o suficiente, não ganham o que a força dela vale. Como que é medido o valor da força de trabalho? Bom, tá lá o proletariado trabalhando, produzindo, usando os meios dos capitalistas, certo? Bom, isso, o que o proletariado produziu e produz, ele é vendido, ele tem valor, e esse valor é calculado por o meio de produção que é necessário, as horas que foram gastas de trabalho produzindo aquilo e o que foi usado, tal, ele tem um valor. Bom, esse valor que o consumidor final vai pagar todos os gastos envolvidos na produção, vai ficar uma parte para quem produziu, que é o proletariado, mas ainda vai ter uma parcela ali excedendo. Algo que o Marx denomina de uma relação que acaba estabelecendo uma relação de mais-valia. Então, aquilo que o proletariado produziu, foi vendido, foi pago, o capitalista pegou todo o dinheiro, pagou um pouquinho para o proletário e ficou com o resto, essa sobra, que além dele pagar os custos do produto, ainda ficou uma sobra, é constituído um mais-valia. É esse lucro que não é revertido para quem fez de fato, que é o proletariado, que fica nas mãos dos capitalistas. E é nessa relação que os capitalistas se tornam milionários, bilionários e cada vez mais ricos, e essa concentração de renda na mão dessas pessoas. Marx, isso já no século XIX, tá? Já existia isso. Então tem essas divisões aí entre os capitalistas e os proletários, e essas duas classes têm interesses distintos, certo? Capitalistas querem lucrar, proletariados querem receber aquilo que é de direito, aquilo que eles produziram, referente àquilo que eles produziram. Então, esse choque de interesses, ainda segundo o Marx, é o que fundamenta uma luta de classes. Bom, essa luta de classes é simbólica, na maioria das vezes. Não é uma luta, assim, física ou envolvendo violência física. É uma luta simbólica, uma luta de interesses. Então, enquanto houver aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem e que são explorados, vai existir essa luta simbólica de classes, vai existir desigualdades, tá? Bom, o Max Weber, outro sociólogo, ele vai além, ele foi influenciado pelos estudos do Marx, mas ele vai além dos estudos do Marx. Para o Weber, além dessa divisão da sociedade em classes sociais, existe a ordem econômica, que divide a sociedade em classes, como o Marx propôs. Existe uma ordem social, que divide a sociedade em status, e uma ordem política, que divide a sociedade em partidos. Então, a partir dessa ordem social, que divide a sociedade em status, que é o quê? Quem tem prestígio e quem não tem. Então, além de dividir, da sociedade ser dividida entre aqueles que possuem os meios de produção, aqueles que não possuem, ou seja, aqueles que são ricos e aqueles que não são, a sociedade também é dividida em aqueles que têm prestígio, que têm um nome aí na sociedade, e aqueles que não têm. Porque quem tem prestígio também tem certos privilégios, certo? E também a partir da ordem política, que divide a sociedade em partidos, né? Estabelecendo aí uma questão de poder político. Então, a sociedade é dividida entre pessoas que têm dinheiro, que não têm,
pessoas que têm um prestígio, pessoas que não têm tanto, e pessoas assim com influência política e outras pessoas que não, tá? Então, o que tanto Marx quanto o Weber apontam? Que é necessário consciência de classes, que para acontecer mudanças sociais, mudanças justas, a sociedade, as pessoas precisam ter consciência de classe, que é o quê? Ter consciência da classe a qual pertencem. O proletariado se reconhecer enquanto proletariado, enquanto explorado, enquanto detentor da força de trabalho, aquela força que move o sistema, que move a economia, se reconhecer enquanto isso, enquanto essa classe aí explorada e lutar pelos seus direitos. Bom, aqueles que não têm prestígio, se reconhecerem enquanto pessoas à margem da sociedade, sem influência social nenhuma e lutarem pelos seus direitos. Só assim que é possível de acontecer algum tipo de movimentação, de mudança na ordem social, tá? Bom, mesmo a sociedade sendo dividida de tantas maneiras, existe um princípio que é chamado do princípio de naturalismo, que é aquele que todos são iguais perante a lei. Ou seja, tem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas influentes, pessoas não influentes. Porém, todas são iguais perante a lei. Bom, isso é algo que acontece na sociedade? Falem para mim a sua opinião. Então, o pilar da igualdade jurídica, que é proposto aí pelo justnaturalismo, é um dos pilares da nossa sociedade. Todos são iguais perante a lei. Entenderam? Bom, se todos são iguais perante a lei, então todos têm direito à propriedade privada, ou seja, teoricamente, todas as pessoas da sociedade, toda a sociedade teria direito a possuir os meios de produção, a possuir as propriedades que bem entendesse. É o caso? Não é só questão de querer, né? Tem outras estruturas sociais aí envolvidas, certo? Então, pro Rousseau, é justamente o surgimento da propriedade privada que vai ocasionar rupturas sociais. Por quê? Para o Rousseau, os seres humanos, a sociedade vivia em um estado natural, no qual todo mundo tinha acesso a tudo que estava ali disponível. Então não tinha essa questão de propriedade privada. A terra, os meios eram de todos. Houve um momento em que uma pessoa achou uma boa ideia, achou legal marcar ali a minha propriedade. Então, essa terra aqui que todo mundo usufruir, agora esse pedaço aqui é meu e ninguém vai usar mais, porque é meu porque eu quero que seja meu. A partir desse momento surgiu a propriedade privada e surgiu rupturas sociais como guerras, violência, e isso por conta do quê? Do egoísmo, do orgulho, da rivalidade humana. Entende? Então, a propriedade privada, ela fomentou e ela fomenta, ela está na base de conflitos sociais, além das desigualdades sociais, tá? Então, esse conceito também está atrelado ao de dominação. Por quê? Para alguém ter uma propriedade privada, precisa-se dominar
várias coisas, dominar outras pessoas, dominar o contexto, o jogo social, tá? Então, já agora na Idade Moderna, o Marx propõe o conceito de socialização. Então, a propriedade privada, que é aí o vetor de grande parte, se não todos, os males da sociedade, então a proposta seria a socialização. Socialização dos meios de produção, socialização da terra, socialização de tudo o que é necessário para a sobrevivência humana. Então, essa é a proposta do Marx. E o que vocês pensam disso? Seria possível a gente socializar todas as coisas, todas as ferramentas, as terras, os meios de produção? A sociedade está preparada para isso, ou estaria preparada, ou estará preparada para isso algum dia? Então, pense sobre isso, assistam e reassistam a esse vídeo, essa aula, e façam as questões que eu vou colocar aí no plural. E qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom, gente? Desculpa algumas horas que eu não olho pra câmera, mas a gente vai estar, ou mexo muito assim, mas eu vou estar melhorando. Eu vou tentar melhorar nos próximos, tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje, e até a próxima.